Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de espaços com produto interno, nós vamos complementar o estudo de base ortogonal e base ortonormal, apresentando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e o complemento ortogonal de um subconjunto. Então, vamos começar. No vídeo base ortogonal e base ortonormal, nós finalizamos com esse teorema aqui, né, dado uma base, se ela é ortogonal, a maneira de escrever um vetor como combinação linear da base, né? Então, se a base é ortogonal, quem são os coeficientes que vão aparecer aqui quando eu pego um vetor qualquer de V e vou escrever como combinação linear dessa base? Quem vai estar multiplicando o V1 aqui, o coeficiente vai ser o produto interno de V com V1 dividido pela norma de V1 ao quadrado. O coeficiente de V2 vai ser o produto interno de V com V2 dividido pela norma de V2 ao quadrado, até o coeficiente do vetor Vn, que vai ser o produto interno de V com Vn dividido pela norma de Vn ao quadrado. Bom, então, qualquer base ortogonal, os coeficientes são dados dessa forma. E no caso que a base é ortonormal, os coeficientes são, então, vai aparecer V, produto interno com V1, o coeficiente de V1, V, produto interno com V2, o coeficiente de V2, e o coeficiente de Vn é V, produto interno com Vn. A demonstração desse resultado é bastante simples, nós vamos fazer aqui agora, então consideremos um vetor qualquer de V, como B é base, então existem escalares α1, α2, αk, no αn, perdão, no corpo que a gente está considerando, né, é o complexo, de maneira que V se escreve dessa maneira única, né? Então, V vai ser α1, V1, mais α2, V2, etc., mais αn, VE. Então, que nosso objetivo aqui é determinar quem é α1, quem é α2, quem é αn. Para fazer isso, né, a gente vai considerar, né, nós temos a hipótese que a base B é ortogonal, então, se a gente fizer o produto interno de V com V1, substituindo aqui a expressão de V, que é a esquerda, e lembrando das propriedades de produto interno, então isso aqui vai ficar α1, que é um número, um escalar, produto interno de V1 com V1, lembrando que o produto interno de um vetor com ele mesmo é a norma desse vetor ao quadrado, mais α2, produto interno de V2 com V1, só que a base é ortogonal, então esses vetores são ortogonais, ou seja, o produto interno deles é igual a zero, e a gente vai fazendo isso para cada um, para qualquer outro vetor que a gente for fazendo no caminho, o produto interno de qualquer outro vetor da base com V1 vai ser zero, porque esse vetor não é o V1, inclusive para Vn. Então aqui, quando a gente faz para o último, αn, produto interno de V1, Vn com V1 também é igual a zero, então isso aqui vai ficar zero, zero, então dessa igualdade só vai sobrar α1 vezes a norma de V1 ao quadrado. Bom, o V1 não é o vetor nulo, porque ele faz parte de uma base. Então, esse vetor, a norma dele não é zero, conclusão, a gente dessa igualdade aqui, nós concluímos que o α1 é produto interno de V1, V com V1, dividido pela norma de V1 ao quadrado. Fazendo esse mesmo procedimento, a gente faz produto interno de V com V2, nós obtemos aqui quem que é o α2, que vai ser produto interno de V com V2 dividido pela norma de V2 ao quadrado. Se nós fizermos o produto interno de V com Vn, né, vamos fazendo isso para cada um, a gente vai obter aqui o αn. Então, a igualdade que nós tínhamos colocado realmente se verifica, ou seja, V é produto interno de V com V1 dividido pela norma de V1 ao quadrado, vezes o vetor V1 mais produto interno de V com V2 dividido pela norma de V2 ao quadrado vezes V2, etc. Vai somando até V produto interno com Vn dividido pela norma de Vn ao quadrado vezes Vn. Bom, então agora vamos para o item 2i. Nesse caso, a diferença que a gente está supondo que nossa base é uma base ortonormal. Bom, lembrando que uma base é ortonormal, é uma base ortogonal em que, além de ser ortogonal, os vetores são unitários. Então, da ortogonalidade, a gente utiliza o item I e a gente já sabe que o vetor se escreve dessa forma. Acabamos de verificar isso. Mas,
Os vetores de B são unitários. Bom, se esses vetores são unitários, então a norma de cada um deles é igual a 1. Né? Então, a norma de V1 é igual à norma de V2, igual à norma de Vn, igual a 1. Substituindo isso na igualdade acima, né, nessa expressão aqui, nós obtemos exatamente o que nós queríamos, né, que V é produto interno de V com V1, esse número vezes o vetor V1, mais produto interno de V com V2, esse número vezes o vetor V2, mais vai somando a mesma coisa para cada um dos vetores aqui intermediários, até o último vetor, que vai ser V produto interno com Vn, e esse número vai estar multiplicando Vn. Então, isso aqui nos diz, né, aqui a gente tem, então, se a gente tem uma base ortogonal, a maneira de escrever qualquer vetor como combinação da base é dessa forma, e no caso que a base é ortonormal, a maneira de se escrever é essa. Vocês vejam que a base ortonormal é a base que é mais fácil da gente encontrar os coeficientes, né? Porque é só fazer o produto interno do vetor que nós estamos considerando com cada um dos vetores da base. Então, vamos a dois exemplos. Primeiro exemplo aqui, nós estamos pegando um vetor em C2, que é o espaço complexo C, cartesiano C. Né? Aqui a gente está considerando esse espaço como um espaço vetorial complexo. E por que eu posso garantir isso? Porque eu quero escrever esse vetor como combinação linear dessa base. Então, o C2 tem dimensão 2, quando a gente considera ele como um espaço vetorial complexo. Bom, nós vimos no vídeo anterior que essa base aqui é uma base ortonormal. Perdão, uma base ortogonal. Esses vetores são, esse vetor aqui é ortogonal a esse. Então, como que a gente escreve, então, o vetor V em relação a essa base? Se a gente lembrar do item I do teorema, diz que um vetor do espaço vetorial vai ser o produto interno do vetor com o primeiro vetor da base dividido pelo primeiro vetor da base ao quadrado. Esse número vai estar multiplicando o primeiro vetor, mais o produto interno do vetor com o segundo vetor da base, dividido pela norma do segundo vetor da base, e esse número multiplica o segundo vetor. Bom, então vamos aí a calcular cada um desses números. Lembrando que o produto interno no espaço complexo, né, o produto interno seria como se a gente estivesse fazendo quase o produto interno em R, só que o segundo vetor a gente considera conjugado. Ou seja, esse produto interno vai ser 3, que é a primeira coordenada do primeiro vetor, vezes o conjugado da primeira coordenada do segundo vetor, mais a segunda coordenada do primeiro vetor, vezes o conjugado da segunda coordenada do segundo vetor. Bom, agora é só a gente fazer as contas, vai ficar 3 menos 3i, e 7i vezes menos i é 7. Então, ficou 4 mais 7, 10, menos 3i. Então, a gente já encontrou esse número aqui do numerador. Agora, vamos encontrar esse outro produto interno aqui, 3, 7i, produto interno com i, 1 menos i. De novo, a mesma coisa. Então, vai ficar 3 vezes o conjugado, a primeira coordenada do primeiro vetor, vezes o conjugado da primeira coordenada do segundo vetor, mais a segunda coordenada do primeiro vetor, vezes o conjugado da segunda coordenada do segundo vetor. E aí, a gente agora tem aqui menos 3i, 7i menos 7. Então, nós vamos obter menos 7 mais 4i. Então, esse aqui é o número que estará aqui no numerador dessa fração. Falta agora encontrar as normas. Nós já tínhamos feito isso no vídeo anterior, mas vamos relembrar. Então, utilizando a mesma coisa, né? Então, a norma ao quadrado é o produto interno do vetor com ele mesmo. Lembrando que o produto interno vai ser o vetor vezes o seu conjugado. Então, a primeira coordenada vezes o conjugado da primeira coordenada do segundo, e assim por diante. Mas aqui a gente tem um número complexo vezes o seu conjugado, é a norma da parte real mais a norma da parte, desculpa, é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 1 dá 2, e aqui dá 1. Então, vai ficar esse número igual a 2, esse número igual a 1, 1 mais 2 é 3. Fazendo o mesmo procedimento aqui para o produto interno desse outro vetor de C2, né? Vai ficar o vetor
né? Primeira coordenada vezes o conjugado da primeira e etc. Então, aqui vai ficar, nesse caso aqui, dá 1, e aqui dá 2, então 1 mais 2, que é 3. Então, a gente conclui, então, que 3 menos 7i é, isso, repetindo, só para a gente relembrar o que a gente estava calculando, então nós encontramos lá, esse número nós vimos que era 10 menos 3i, acabamos de ver aqui que é 3, e esse número nós vimos que era menos 7 mais 4i, e esse a norma ao quadrado é 3. Então, essa é a maneira de escrever o vetor 3 menos 7i com combinação linear daquela base B que foi dada. Agora, a gente tem aqui um vetor de R3, e nós queremos escrever como combinação linear dos seguintes vetores dessa base que é uma base ortonormal. Essa base os vetores são 2 a 2 ortogonais, e o comprimento de cada um desses vetores é igual a 1. Então, para a gente fazer isso, é mais simples, né? Mas vocês vejam que quando a gente fez isso aqui, né, para transformar um vetor que é ortogonal e unitário, dividindo pela norma, sempre acaba aparecendo essas raízes. Bom, então aqui, como que fica? Esse vetor vai ficar o quê? Coeficiente desse primeiro vetor aqui vai ser esse vetor produto interno com o primeiro vetor. Se a gente fizer as contas aqui, vai ficar 13 raiz de 2 sobre 2. Mas, agora a gente faz aqui produto interno do vetor com o segundo vetor da base, esse número que vai estar multiplicando o segundo vetor. E aqui vai dar menos 10 raiz de 3 sobre 3, é só fazer as continhas, bem simples. Finalmente, quem que vai estar multiplicando o terceiro vetor? Só fazer o produto interno do vetor que a gente está considerando, vezes o produto interno desse vetor com o terceiro vetor da base. E aqui vai dar menos 5 raiz de 6 sobre 6. Muito bem. Então, com isso, a gente está dizendo que 4 menos 5, 9 é 13 raiz de 2 sobre 2, multiplicado por esse vetor, raiz de 2 sobre 2, 0 raiz de 2 sobre 2, menos 10 raiz de 3 sobre 3, multiplicado pelo vetor raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3. Menos 5 raiz de 6 sobre 6, multiplicado pelo vetor menos raiz de 6 sobre 6, raiz de 6 sobre 3, raiz de 6 sobre 6. Então, aqui é a maneira que a gente escreve um vetor como combinação linear de uma base ortonormal. Muito bem. Bom, então, mas a gente está querendo fazer o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, vamos só fazer mais uma observação aqui, né? Então, nesse procedimento, a gente já sabe, né, que se a gente tem uma base ortogonal, para a gente, a partir dessa base, encontrar uma base ortonormal, basta a gente dividir cada vetor pela sua norma. Por quê? Porque a gente já sabe que esses vetores, qualquer vetor dividido pela sua norma é um vetor unitário. Isso já foi visto. E esses vetores aqui, 2 a 2, são ortogonais, né? Se o i é diferente de j, isso aqui é só a gente, 1 sobre norma de VI é um número e 1 sobre norma de VJ é um número. No produto interno a gente pode tirar os números pela linearidade. E o produto interno de VI com VJ, se o i é diferente de j, né? Então, esse daqui, porque esses vetores aqui são ortogonais, então isso aqui é 0. Então, também vai ser 0 esse vetor. Então, essa base aqui é uma base ortonormal. Agora, a pergunta que a gente está querendo responder, esse processo de ortogonalização, ele vai permitir a gente obter uma base ortogonal a partir de uma base qualquer do espaço vetorial. É claro que a gente está considerando um espaço vetorial com produto interno, né? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de um conceito, que é o conceito de projeção de um vetor na direção de um outro vetor não nulo. Então, vamos lá. Então, se a gente tem aqui um espaço vetorial sobre um corpo K, munido de um produto interno, então, das dois vetores, né, U e V, com um deles não nulo, aqui nesse caso a gente vai dizer que o vetor U não é nulo, a projeção de V na direção de U, que a gente vai indicar por esse símbolo aqui, proj, né, aqui fica um índice U, isso aqui um V, é o seguinte vetor. Isso aí vai ser produto interno de V com U dividido pela norma de U ao quadrado vezes U. Se a gente voltar lá naquele teorema que a gente acabou de ver, a gente viu que o vetor, quando a gente escreve na base ortogonal, a gente está fazendo a projeção de V em V1 mais a projeção de V em V2, etc. Né? Isso aqui já apareceu lá,
essa expressão. Então, isso aqui é a projeção do vetor V na direção de U. A gente pode fazer isso geometricamente, por exemplo, em R2, é para fazer quando a gente faz geometria analítica, mas aqui eu vou direto à nossa parte algébrica mesmo, ok? Bom, uma coisa que a gente vai utilizar é o seguinte, se a gente tiver dois vetores, o não nulo, então esses dois vetores sempre são ortogonais. Se eu pegar o vetor V e tirar dele a parte que eu projetei na direção de U, o que vai sobrar é ortogonal ao vetor U. Então, é fácil de verificar isso. Então, esse vetor aqui, o W, é V menos a projeção de V na direção de U, produto interno com U. Então, isso aqui, né, lembrando que só substituir aqui a expressão da projeção. Agora, a gente usa as propriedades de produto interno. Então, aqui eu tenho produto interno de V com U, menos, isso aqui é um número, esse número, produto interno de U com U. Só que a gente lembra que produto interno de U com U é a norma de U ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar produto interno de V com U, menos produto interno de V com U dividido pela norma de U ao quadrado, vezes a norma de U ao quadrado. Então, cancelando esses dois aqui, isso aqui é 1, né? Então, vai ficar produto interno de V com U menos produto interno de V com U, que é igual a 0. Então, de fato, esses dois vetores são ortogonais. Então, agora nós estamos em condições de enunciar e demonstrar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. O que esse processo faz? Então, você tem um espaço vetorial sobre um corpo K com produto interno e uma base qualquer. Esse processo nos diz que se a gente pegar a base B', então tem uma base B, V1, V2, V3, Vn, e aqui a gente tem uma base B', W1, W2, W3, Wn, essa com quem é W1, W2, W3? Vamos dizer aqui, W1 é o próprio primeiro vetor, então o primeiro vetor a gente mantém como ele está. O W2 vai ser V2 menos a projeção de V2 na direção de W1. Quem que vai ser o V3? V3 menos a projeção de V3 na direção de W1 menos a projeção de V3 na direção de W2. Aqui um cuidado, tá, pessoal? Porque quando a gente faz a projeção de V3 na direção de W1, é na verdade a mesma coisa que V1, porque os dois são iguais. Mas a projeção de V3 na direção de W2 não é a projeção de V3 na direção de V2, tá? Às vezes a gente, na hora de fazer os cálculos, a gente acaba confundindo. Então, toma cuidado com isso. Bom, e assim sucessivamente. Então, o que a gente faz? A gente está fazendo um vetor, a gente está pegando e tirando a projeção desse vetor na direção de todos os outros vetores. E o que nós estamos dizendo é que essa base que a gente vai obter é uma base ortogonal. Vamos lá verificar. Então, a gente está colocando, primeira coisa, temos que verificar que o W2 é ortogonal ao W1. Bom, aqui é mesmo, porque a gente acabou de ver que isso, o que é W2? É V2 menos a projeção de V2 na direção de W1. É exatamente o que nós vimos naquela observação, então esses dois vetores são ortogonais, o W2 e o W1. Agora, se a gente fizer aqui o W3 com W1, vai ficar V3 menos a projeção de V3 na direção de W1 menos a projeção de V3 na direção de W2, isso produto interno com W1. Bom, isso aqui a gente pode fazer aqui. Eu coloquei aqui, mas na verdade a gente pode ir direto para esse, não precisava, né? Isso aqui eu desenvolvi, mas a gente pode olhar aqui, podemos olhar aqui dessa linha para cá, sem considerar isso. Também se considerar, se a gente desenvolver aqui também sai. Foi só uma falha que eu não omiti essa igualdade. Eu coloquei desse jeito, mas eu vi que não precisava, tá? Bom, mas enfim, aqui, gente, se a gente fizer a projeção, então eu vou fazer esse cara ortogonal com W1. Aí é o que? É V3 menos a projeção de V3 na direção de W1. Isso aqui, pela observação, é 0, menos, aí vai ficar quem? Agora aqui eu vou colocar quem que é a projeção de V3 na direção de W2. A projeção de V3 na direção de W2 é V3, produto interno com W2, dividido pela norma de W2 ao quadrado, esse número vezes o vetor W2. Então, se a gente fizer isso aqui, produto interno com W2 com W1, a gente já sabe que é 0, então isso aqui é 0, a soma disso aí é 0, e também a gente verifica, então, que o W3 é ortogonal ao W1.
Também, se vocês preferissem, poderia, até foi bom ter deixado aqui, porque pode desenvolver isso aqui e também vai chegar nessa igualdade, né? Também vai dar zero dessa forma. Bom, de maneira análoga, a gente mostra que, de modo geral, WI e WJ, o produto interno é zero se o I é diferente de J, para qualquer um. Então, portanto, essa base é uma base ortogonal de V. Esse aí é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Aqui a gente fez a demonstração, mas o trabalho mesmo é na hora da gente, a partir de uma base, construir uma base ortogonal. Então, vamos lá, vamos pegar essa base aqui. Essa aqui é uma base de M2 de R. Lembrando que o produto interno usual, né, a gente está considerando aqui em M2 de R, espaço vetorial real, a gente está considerando aqui o produto interno, que é a soma dos produtos das coordenadas. Então, a gente vê que quase que esses dois vetores são ortogonais, né? Só a posição 1, 2 dos dois, que não, nenhuma das duas é zero. Mas a gente vê que o primeiro vetor aqui, a primeira matriz é ortogonal à terceira e também é ortogonal à quarta. E a gente vê que a segunda matriz é ortogonal à quarta, mas não é ortogonal à terceira. Então, essa base não é ortogonal, porque 2 a 2 os elementos não são ortogonais. Bom, então vamos utilizar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para, a partir dessa base, encontrar uma base ortogonal de M2 de R. Claro que as contas vão ser facilitadas pelo fato de a gente ter aqui alguns produtos internos iguais a zero. Bom, então eu vou chamar de V1, V2, V3, V4, essas matrizes, e vou indicar vou fazer o beta-linha, que eu quero o B', que é W1, W2, W3, W4. Bom, que é a base que vai ser obtida pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, W1, quem que é? W1 é V1, então é essa matriz, ok. Quem que é W2? W2 é V2 menos a projeção de V2 na direção de W1, que aqui eu já coloquei. Quem que é a projeção? É o produto interno de W1 com V2, dividido pela norma de W1 ao quadrado, e isso tudo multiplicado por W1. Então, vamos lá. Aqui está o V2 menos W1, produto interno com V2, dividido pela norma de W1 ao quadrado, isso aí multiplicado por W1. Agora, lembra, né, que o produto interno é só a gente multiplicar as coordenadas e somar. Então, vai ficar 0, menos 2, 0, 0. Então, esse produto interno aqui dá menos 2. E aqui, se vocês fizerem as contas, a norma dessa matriz ao quadrado, que vai ficar ela, produto interno com ela, vai raiz quadrada, então ao quadrado isso aqui dá 2. Então isso aqui vai ficar menos 2 sobre 2, dá menos 1, com esse menos dá mais. Então com isso a gente tem aqui quem que é o W2, é só somar esses dois vetores. Então esse aqui é o W2, menos 1, 2, 0. Muito bem, agora vamos encontrar o W3. Então é V3 menos produto interno de W1 com V3, dividido pela norma de W1 ao quadrado, na direção de W1, menos W2, produto interno com V3, dividido pela norma de W2 ao quadrado, na direção de W2. Bom, aqui a gente já pode usar o fato que o W1 e o V3, que é o terceiro vetor lá, eles são iguais a zero. Então, isso aqui já foi embora. Então, só vai ficar isso, V3 menos produto interno de W2 com V3, dividido pela norma de W2 ao quadrado na direção de W2. Então, nossas contas foram facilitadas. Então, aqui está o V3, né? Vocês podem observar que aqui, esse aqui é o W1. Se alguém tinha dúvida, pode verificar que isso aqui é verdade, né? Esses dois vetores, essas duas matrizes são ortogonais. Então, aqui, se vocês fizerem produto interno, vai ficar, aqui vai dar menos 6, né? E aqui vai ficar 1 mais 4. É isso, né? Deixa eu ver. Aqui vai dar menos 6, e aqui vai ficar esse com esse, dá 1 mais 1. E 1 mais 1 mais 4 dá 6, então menos 6 dividido por 6 dá menos 1, e aqui de novo a gente vai ter a soma. Né? Então esse número aqui é menos 1, com esse menos dá 1, então é só somar essa matriz com essa. Muito bem, então aqui a gente encontrou quem é o W3.
E toda hora que vocês encontrarem, vocês podem fazer o produto interno dos dois para ver se eles são ortogonais. Você pode ver, esse aqui é o W2 e esse aqui é o W1. Então, você pode ver aqui, o W3 ortogonal com esse dá 0 e W3 ortogonal com esse aqui também é 0. E esses dois aqui também são ortogonais. Então, sempre que a gente tiver dúvida, é bom a gente fazer as contas, né, para a gente não prosseguir com erros. Muito bem. Então, agora falta encontrar quem que é o quarto vetor da base, que é o W4. Então, V4 menos a projeção de V4 na direção de W1, menos a projeção de V4 na direção de W2, menos a projeção de V4 na direção de W3. Só que a gente sabe o seguinte, que o V4 ele é ortogonal ao W1 e ele também é ortogonal ao W2. Vocês podem verificar lá que a gente ele vai aparecer aqui de novo, então a gente só tem que fazer essa conta. V4 menos a projeção de V4 na direção de W3. Muito bem. Então a gente faz as contas aqui, esse aqui é o V4, aqui está o W3, que a gente acabou de fazer. Fazemos o produto interno aqui, vai dar 1, e aqui vai dar 4, né? Porque é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz vai dar 4, raiz quadrada disso dá 2, ao quadrado dá 4. Então, esse número aqui é 1/4, então vai ficar essa matriz menos 1/4 dessa daqui, né? Aqui, ó, tá aparecendo menos 1/4, e se a gente fizer as contas, vai dar essa matriz, né? Porque aqui vai ficar 0, menos 1/4 vezes menos 1, dá menos 1/4, aqui vai dar 1/4, 1/4, 1/4, e aqui vai ficar menos 1/4, só que é 1 menos 1/4 dá 3/4. Muito bem, então a gente encontra aqui, né? Aí o que eu estou falando que aqui, olha, a gente sabia que o W1 com V4 era ortogonal. Aqui está o W2, tá? Porque se alguém tinha alguma dúvida, esse é o W2 e esse aqui é o V4. Então, realmente, essa ortogonalidade aqui é verdadeira. Muito bem, então aqui a gente encontrou a base. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer o produto interno 2 a 2, verificar que todos são iguais a 0. Então, essa base aqui é uma base ortogonal de M2 de R, que foi obtida por uma base que não era ortogonal, utilizando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, esse processo, ele só é um pouco trabalhoso, né? Mas ele é bastante eficiente. Então, vamos agora ao nosso último assunto, bem brevemente, vamos falar de complemento ortogonal. O que é o complemento ortogonal? Então, se a gente tem um espaço vetorial sobre um corpo K, com produto interno, e a gente tem um conjunto não vazio, o complemento ortogonal desse conjunto no espaço vetorial é o conjunto que a gente indica por esse símbolo aqui, S. Aqui a gente tem esse da ortogonalidade, né, o símbolo de ortogonalidade, é isso que a gente indica o complemento ortogonal de S. Ele é o seguinte subconjunto. O complemento ortogonal são todos os vetores de V que são ortogonais aos vetores de S. Tá? A gente já vai fazer exemplos. Agora, antes disso, olha, o S é um subconjunto, não vazio. Ele não precisa ser subespaço, mas, com certeza, o S ortogonal é um subespaço de V. Então, o S não precisa ser subespaço, ele é um subconjunto, mas o ortogonal é sempre um subespaço. Então, vamos verificar essa propriedade para depois a gente apresentar alguns exemplos. Bom, primeira coisa, a gente observa o seguinte. A gente sabe que o vetor nulo de qualquer espaço vetorial o produto interno dele com qualquer vetor é 0. Então, é claro que, se eu pegar, em particular, se eu pegar os vetores que estão em S, o produto interno também vai ser 0. Então, a gente sabe que o 0 de V está no ortogonal, porque ele é ortogonal, o produto interno dele com qualquer elemento de S é 0. Então, a gente já tem aqui que o complemento ortogonal não é vazio. Agora, se a gente pegar dois elementos no complemento ortogonal, o que a gente tem que mostrar é que a soma está no complemento ortogonal. Bom, se esses caras estão no complemento ortogonal, V1 e V2, então o V1 é ortogonal, o produto interno dele com qualquer elemento de S é 0, e V2 também é V2, produto interno de V2 com qualquer elemento de S é 0, né? Isso aqui para qualquer vetor U em S. Bom, então, se eu pegar agora V1 mais V2, produto interno com U, isso aqui, lembrando das propriedades de produto interno, vai ficar V1 U. Isso aqui também vale se for complexo, tá? Aqui a gente está fazendo a parte de propriedade de produto interno em R, mas também vale no caso complexo. Então, aqui vai ficar V1 U
o produto interno de V1 com U mais o produto interno de V2 com U, que a gente acabou de ver que é 0 e 0. Então, isso acabou de ver, não, pelo fato desses elementos estarem no produto no complemento ortogonal de S e U estar em S, esses números aqui são iguais a 0, a soma de 0 é 0, então a gente acabou de ver que V1 mais V2 é ortogonal a todos os vetores de S, portanto V1 mais V2 está no complemento ortogonal. Bom, resta mostrar que se a gente pegar um vetor qualquer no complemento ortogonal e um número qualquer, o produto, a gente tem que mostrar que o produto desse número por esse vetor está no complemento ortogonal. Bom, se o V está no complemento ortogonal, então o V, produto interno, qualquer elemento de S é 0. Porque o V está no complemento ortogonal de S. Então, quando a gente faz aqui o produto interno de lambda V com U, lembrando da propriedade de produto interno, isso também aqui também vale. Se não fosse complexo, a diferença é que aqui sairia conjugado, mas não interfere em nada, porque seria o conjugado vezes 0. Então, a gente acaba de mostrar que esse produto interno é 0 para qualquer lambda e para qualquer V pertencente ao complemento ortogonal. Então, nós acabamos de mostrar que lambda V está no complemento ortogonal, então dessas três condições que nós acabamos de ver, segue que o complemento ortogonal é um subespaço de V. Por quê? Porque a gente viu que esse conjunto não é vazio, dado dois elementos nesse conjunto sempre tem um outro elemento, a soma dos dois está no conjunto, se a gente pegar um elemento nesse conjunto e multiplicar por um escalar, o produto também vai estar nesse subconjunto. Então, foi verificado aqui. Então, vamos aí a dois exemplos. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem esse conjunto aqui, vocês vejam, são um conjunto com dois elementos, esse conjunto não é um subespaço de R3, e o que a gente quer fazer é determinar uma base para o complemento ortogonal, e nós podemos determinar uma base, porque nós acabamos de mostrar que o complemento ortogonal é um subespaço. Bom, mas quem é? Primeiro a gente precisa encontrar quem é o complemento ortogonal. Então, XYZ pertencente a R3, então ele vai estar, XYZ estará no complemento, se o produto interno de XYZ com esse vetor é 0, e o produto interno de XYZ com o vetor, ou outro vetor é 0. Ou seja, aqui é XYZ, produto interno com 1, 2, menos 1, e XYZ, produto interno com 2, 3, 1. E ambos têm que ser iguais a 0. Então, isso aqui a gente acaba caindo nesse sistema. Facilmente a gente vê que esse sistema é equivalente a esse aqui. E aí a gente obtém aqui que o Y é igual a 3Z, né? Nessa segunda equação aqui, substituindo na primeira, a gente conclui que x é igual a menos 5z. Então, a gente vê que XYZ está no complemento ortogonal de S se o Y for igual a 3z e o x for igual a menos 5z. Portanto, quem que é o complemento ortogonal? São os vetores de R3, que a primeira coordenada é menos 5 vezes a terceira, e a segunda coordenada 3 vezes a terceira. Né? Então, uma base, facilmente, se a gente pegar o z igual a 1, por exemplo, a gente encontra aqui, então esse espaço aqui tem dimensão 1, depende de uma variável só, e uma base pode ser menos 5, 3 e 1. Bom, mais um exemplo, agora a gente está aqui, o conjunto das matrizes 2 por 2 simétricas, então esse aqui a gente já viu que esse conjunto é um subespaço, e o que a gente vai fazer é determinar quem é o subespaço ortogonal. O complemento ortogonal de W. Bom, a gente observa que pega uma matriz A qualquer em W, ela sempre vai ter esse tipo. Né? Qualquer matriz simétrica é sempre desse tipo. Não tem nada 2 por 2. Né? A diagonal principal pode ser qualquer número, e aqui os elementos da diagonal secundária são iguais. Esse é a cara de uma matriz simétrica 2 por 2. Esses números podem ser quaisquer. Então, uma matriz X vai estar no complemento ortogonal se a gente fizer o produto interno dessa matriz com a matriz A e isso for igual a 0. Bom, mas o que é isso? Aí, lembrando que o produto interno da matriz, a gente vai fazer primeira coordenada vezes a primeira entrada vezes a primeira, mais a segunda entrada e assim por diante. Né? 1 vezes a entrada 1,
1, 2 e assim por diante. Então, aqui a gente tem isso aqui tem que ser igual a zero. A gente observa que tem o A12 aqui, porque ele aparece 2 vezes aqui, então a gente pode colocar o A12 em evidência. Então, nós obtemos essa expressão aqui. Só que a gente observa o seguinte, o A11, A12 e A22, eles são reais quaisquer. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso que A11 é igual a A12 igual a zero, e o A22 é zero, naquela expressão lá nós vamos obter o x22 igual a zero. Se a gente pegar o A12 igual a A22 igual a zero e o A11 diferente de zero, naquela expressão a gente vai ter x11 igual a zero. E finalmente, se a gente pegar a entrada 1 da matriz A igual à entrada 22 igual a zero e a entrada 12 diferente de zero, a gente vai chegar, porque lá era assim, era A1 vezes x11, A12 vezes x12 mais x21 e A22 vezes x22 igual a zero, né? Então, aqui vai sobrar só isso aqui igual a zero, ou seja, isso é equivalente a dizer que o x2 é igual a menos x21, ou que o x21 é igual a menos x12. É a mesma coisa. Então, a matriz X, a cara dela é essa. A gente chegou à conclusão que, para que ela seja ortogonal a qualquer matriz simétrica 2 por 2, os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a zero e os elementos da diagonal secundária têm que ser opostos. Bom, ou seja, essa matriz é uma matriz antissimétrica. Então, quem que é o W? Quem é o complemento de W? O complemento de W é o conjunto das matrizes 2 por 2 antissimétricas. Isso aí, gente, na verdade, a gente fez para o caso 2 por 2, porque é fácil da gente fazer as contas, mas a gente pode verificar que, no caso, para N aqui, né, esse exercício que a gente acabou de verificar, para qualquer N maior que 2 também vale. Se eu pegar, a gente sabe que para qualquer N, esse conjunto aqui é um subespaço de MN de R, e o complemento ortogonal vai ser conjunto, se eu pego o complemento ortogonal do subespaço das matrizes simétricas, é o subespaço das matrizes antissimétricas. Então, isso aqui vale em geral. E aqui eu vou deixar um teorema que eu não vou fazer demonstração, mas estão nas anotações, que é o seguinte. No caso que a gente viu também, uma das coisas que nós vimos quando a gente estava estudando subespaços, que esses dois subespaços aqui, quando a gente faz a soma desses dois subespaços, dá o MN de R, e essa soma é direta, porque a intersecção deles só tem a matriz nula. Isso não acontece só para esse caso, não. De modo geral, se o S não é, além de ser subconjunto, ele é um subespaço de V, então o V é S, soma direta com o complemento. Essa soma aqui é direta. Então, isso não acontece em geral, mas aqui, né, porque se o S não é subespaço, a gente nem faz soma, né? Então, esse teorema, né, a demonstração desse teorema pode ser feita utilizando o teorema do completamento, né? A gente vai precisar fazer um completamento e o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Nas anotações do curso, está demonstrado. Então, eu deixo aí para vocês darem uma olhada. Com isso, nós finalizamos a nossa parte de espaços com produto interno. Então, é isso, gente. Bom estudo.